tarde. Vou dar início à aula teórica de imagiologia vascular. O sumário desta aula está aqui apresentado e no fundo, iremos descrever alguns aspectos introdutórios de imagiologia vascular não invasiva, nomeadamente por ecografia, TAC, ressonância magnética e na ecografia incluindo a técnica de Doppler. As técnicas de imagiologia não vascular, não existe uma canalização direta arterial dos vasos a avaliar, é feito um estudo com contraste endovenoso, baseado nas diferentes características físicas do sangue circulante e vamos considerar sobretudo a ecografia, a TAC e a ressonância. Os vasos têm três camadas, como vocês já sabem, íntima, média e adventícia, esta última com um componente mais robusto de tecido conjuntivo. Algumas considerações no uso da ecografia, sobretudo útil para vasos especiais, pode ser em escala de cinzentos, com o B-mode, pode ser em Doppler cor, em que os vasos apresentam-se coloridos de acordo com a sua direção, ou Power Doppler, em que a cor está associada à presença de sangue circulante independentemente da sua direção, e Doppler espectral, em que existe um gráfico da velocidade de sangue versus variável de tempo. As veias diferenciam-se das artérias pela direção do fluxo, dimensões, localização. As veias têm paredes mais finas e válvulas e podem comprimir-se facilmente por terem baixa pressão, o que não acontece com as artérias, que apresentam também paredes mais espessas. A velocidade de circulação do sangue é menor nas veias e mais uniforme, enquanto nas artérias existe um aumento agudo de velocidade na sístole e depois também rápida desaceleração após o término da mesma. Aqui temos um exemplo de um globo tiroideu esquerdo, em que temos a função Doppler ativa em metade da artéria e, portanto, só nessa metade da artéria é que vemos o sinal vascular e podemos, inclusive, ver outro pequeno vaso pulsátil posterior ao lobo e isto trata-se, portanto, de uma função de Doppler a cor. Apresenta-se aqui o princípio funcional da ecografia Doppler, com objetos em movimento como um comboio ou uma ambulância, um carro de polícia. O som muda de frequência conforme esse meio de transporte se aproxima ou afasta do ouvido. E desse modo a ecografia vai verificar também para este efeito se o sangue está a aproximar-se ou afastar-se da sonda. Assim, o transdutor, portanto, a sonda vai emitir um sinal com uma certa frequência, que depois, vai posteriormente regressar, quando é refletido no sangue circulante, e obtendo-se outra frequência de avaliação. Se o eco de regresso tiver uma frequência mais baixa que o eco de origem, é porque o sangue se está a afastar da sonda. Se acontecer o contrário, se o eco de regresso tiver uma frequência mais alta que o de origem, então o sangue está a afastar-se, está a aproximar-se, o sangue está a aproximar-se da sonda. Aqui apresenta-se a equação de Doppler que modela o valor da variação de frequência obtido. Delta F é a mudança de frequência, F0 é a frequência de pulso, V é a velocidade. O cosseno é a função que varia trigonométrica entre o ângulo de incidência do pulso aplicado e o vetor do fluxo sanguíneo. É importante que o ângulo que seja considerado o ângulo da sonda com o vaso a estudar, porque quando o ângulo é 90 graus não há, de acordo com esta forma e o cosseno,
obtido, não há uma mudança de frequência analisada. Por isso, a sonda geralmente no estudo de Doppler deve ter alguma angulação em relação aos vasos a estudar, e quando menor for essa angulação, menor só o erro na mudança do fluxo vascular. Apresentam-se aqui indicações comuns da avaliação do Doppler ecográfico, estudar coágulos, avaliar as funções valvulares nas veias dos membros inferiores, insuficiência venosa, análise morfológica cardíaca, uma oclusão arterial, doença arterial periférica com provável compromisso isquémico, avaliação de aneurismas ou de estenoses. Assim, na ecografia Doppler, iremos ter a duração de um pulso, que é o tempo que leva à emissão do pulso ecográfico. Temos a fase de recepção, RP, que é o tempo de recepção do pulso ecográfico. No seu conjunto, constitui o período de repetição de pulsos. O número de períodos de repetição de pulsos por unidade de tempo vão dar origem à frequência de repetição de pulsos, e sendo esta assim, consequentemente, uma relação entre 1 sobre os períodos de repetição de pulso, ou PRF. O PRF é utilizado em valor mais elevado, usa-se um PRF mais elevado para vasos com maior velocidade, artérias, e usa-se um PRF mais baixo para vasos de menor velocidade, as veias. As duas funções mais comuns é o Color Doppler e o Doppler espectral. No Doppler espectral temos uma avaliação limitada de uma área maior, e no Doppler espectral uma avaliação mais precisa numa área menor. No Color Doppler há uma superposição de sinal vascular sobre a escala de cinzentos, e por convenção o sangue que se aproxima para a sonda fica vermelho e o que se afasta é azul. Aqui tínhamos a veia esplénica em plano axial, a sonda estaria na parede abdominal anterior, tanto com uma orientação axial ou horizontal. Temos aqui a direção do fluxo, portanto na veia esplénica, neste caso, estamos a ver dentro pelos pés, o sangue aproxima-se e portanto fica vermelho, e depois quando o sangue na veia se afasta fica azul. Este sinal alaranjado e com várias tonalidades de laranja e amarelo refletem turbulência. Aqui, mais uma vez, aqui tínhamos o sangue que se aproxima da posição da sonda, que está aqui, e na parte do fluxo azul da veia esplénica, o sangue está-se a afastar. No Doppler espectral existe uma avaliação gráfica da velocidade do sangue ao longo do tempo, em que no eixo X é o tempo, no eixo Y é a velocidade, e no gráfico, portanto, quando o fluxo se aproxima da sonda aparece acima da linha de base positivo, quando se afasta da sonda aparece abaixo da linha de base, portanto negativo. A análise espectral arterial depende da resistência do vaso, enquanto que a análise venosa varia sobretudo com a proximidade para o coração, a função cardíaca e a fase da respiração. Temos aqui um fluxo venoso mais ou menos uniforme, de valor baixo, e neste caso a aproximar-se da sonda, portanto por isso acima da linha de base. Outro fluxo venoso, portanto a afastar-se da sonda e portanto abaixo da linha de base. Temos aqui um fluxo arterial com pico sistólico e depois algum fluxo diastólico porque era de baixa frequência, e aqui um vaso, portanto, mais central, em que temos um fluxo arterial de uma velocidade maior, sístole, e depois até com um ligeiro retrocesso transitório, ou seja, afastamento na diástole. Aqui tem o exemplo de como é que fica a imagem em Power Doppler. Na função Power Doppler vai-se estimar a mudança de frequência do
do sinal Doppler em cada ponto da caixa de avaliação. Portanto, é a chamada função de modo energia ou power. Não está dependente da angulação da sonda em relação ao vaso a avaliar e é sensível a vasos com sangue em baixa velocidade e não é sensível à sua direção. É útil para avaliar fluxo vascular baixo, possivelmente para saber se alguma estrutura é vascularizada ou não, porque fluxos vasculares baixos podem não ser vistos com a função de color Doppler ou Doppler espectral e pode assim ajudar a diferenciar entre uma lesão sólida vascularizada ou uma lesão quística sem componente vascular. É claro que pode ocorrer também situações em que uma lesão sólida pouco vascularizada, mesmo assim não se consiga apanhar o sinal em Power Doppler. Ou seja, se o Power Doppler mostrar esta tonalidade laranjada que vemos aqui na imagem, confirma que existe vascularização. Se, no entanto, não conseguir mostrar essa vascularização, não a exclui em absoluto. Um artefacto muito conhecido é o artefacto de aliasing e que é inerente às técnicas de Doppler pulsado, em que os pulsos são aplicados descontinuamente. Este artefacto acontece sempre que a frequência de repetição de pulso é inferior ao dobro da frequência do sinal do vaso a avaliar. Assim, para uma mudança de frequência Doppler de 1000 Hz, o PRR deverá ser de 2000 para se obter 2 amostras por cada ciclo. Quando essa frequência fosse menos de 2000, ocorreria o aliasing. O que é o aliasing? É, por exemplo, aqui o sinal de uma artéria não ser visto na sua totalidade, porque, portanto, o sinal mais alto não vai caber na análise do fluxo espectral. Esta regra do PRR ser igual a 2 vezes a frequência de Doppler variável, chamada o limite de Nyquist. Consideramos aqui alguns parâmetros de avaliação, assim nos fluxos arteriais, sobretudo se o fluxo diastólico for significativo, é um vaso, considera-se um vaso de baixa resistência em que existe fluxo na diástole. Se for um fluxo com diastólico for nulo ou negativo, é um fluxo arterial de alta resistência. As velocidades de pico sistólico e as velocidades diastólicas são fatores que podem ser regulados pelo débito cardíaco e pela resistência total periférica. A resistência regional ou impedância ou o índice de resistência corresponde a esta forma em que vamos ver o pulso sistólico, o pico do pulso sistólico, subtraindo o fluxo, a velocidade na diástole e dividindo pelo fluxo sistólico total, máximo. Este índice de resistência não está dependente do ângulo e representa uma relação entre duas velocidades diferentes. Portanto, no fundo, representa a diferença entre o fluxo diastólico e o sistólico máximo a dividir pelo valor total da velocidade sistólica máxima. Na angiografia por TAC, que é a técnica mais utilizada em termos de avaliação tridimensional de anatomia vascular, podemos usar uma agulha de calibre grosso, portanto um 20 Gauge, por exemplo, em que o contraste é injetado numa veia, normalmente na fossa antecubital, e depois essa injeção é feita em velocidade rápida e vamos fazer um timing de aquisição das imagens de acordo com o vaso especificamente a avaliar, obtendo-se a fase angiográfica desse vaso a estudar. Apresento-se aqui algumas características da angiografia por TAC. Algumas indicações, portanto, primeiro a avaliação da árvore vascular para planeamento de um procedimento ou cirurgia. Em doentes com aterosclerose é importante saber se existe uma estenose significativa ou não.
e permite avaliar, portanto, o mapa vascular, útil para escolher o determinado procedimento ou via de acesso, também útil para avaliar a dilatação dos vasos e risco de ruptura, e obviamente em situações de emergência, e no fundo, portanto, a angiografia por TAC pode fazer uma avaliação vascular, de patologia extrínseca e de outras indicações miscelâneas. Alguns requisitos técnicos: injeção rápida, de uma concentração de contraste elevada, com uma agulha de calibre significativo e sobretudo com injetores mecânicos e injeção a velocidade elevada. A janela temporal é muito importante, ter um aparelho que faça uma aquisição rápida de imagens e com um timing adequado para o bolus injetado. É importante obter uma aquisição multifásica, portanto, sem contraste, depois fase arterial e fase tardia, porque a circulação e os vasos são um sistema dinâmico. O doente deve estar imóvel, portanto, falta de mobilização, não respirar, por vezes um gating eletrocardiográfico, e técnicas de TAC com energia dual podem permitir imagens de aquisição mais rápida. Uma técnica utilizada com frequência é a técnica do bolus tracking. Vai-se analisar, por exemplo, aqui na aorta, o sítio em que queremos injetar o contraste, pomos o ROI, que é o Region of Interest, e vamos ver a progressão do contraste em aquisição de imagens sucessivas, e só quando vemos que o ROI apresenta um alto sinal superior àquele limite que nós estipulamos como adequado, é que começamos a injeção do contraste. Portanto, neste caso, o vaso foi ficando, a aorta foi ficando cada vez mais clara, e quando estava a ficar branca, com um sinal no ROI superior ao valor baseline que estipulamos, aí é que começamos a fazer a aquisição de imagens. Chama-se esta técnica do bolus tracking. Um exemplo de avaliação de uma angiotac para estudo das artérias pulmonares. Temos o tronco da artéria pulmonar dilatado, aqui um grande trombo na artéria pulmonar direita, e depois vamos vendo os vasos mais distalmente das artérias pulmonares, e depois desta aquisição axial poderemos fazer posteriormente uma análise de reconstruções coronais e sagitais. No outro caso, tínhamos um doente com suspeição de trombo periférico, e então teríamos nesta zona uma hipodensidade num vaso arterial, e quando estamos a ver os exames de angiotac para pesquisa de tromboembolismo pulmonar, não deveremos confundir as artérias com as veias. Depois do plano axial, iríamos procurar em reconstruções coronais, sagitais e axiais de banda mais espessa a mesma lesão. E aqui temos num plano sagital, em que estamos a ver um eixo curto do coração, e vês aqui o trombo, novamente, num vaso lobar inferior, e depois no plano coronal, a mesma coisa, voltamos a ver aqui o trombo no ramo segmentar medial da artéria pulmonar do lobo inferior esquerdo. Aqui havia também um pequeno ramo pleural. Temos aqui um exemplo em que em cima apresentamos uma angiotac, sobretudo dirigida à aorta, em que vemos uma imagem de aparente duplo sinal parietal em planos axiais e coronais, que poderia corresponder a uma pequena disseção ou um artefacto de pulsação, e voltando a fazer a mesma avaliação com sincronização eletrocardiográfica, e em que não existia artefactos de movimento, obtendo a imagem no tempo ideal, verificamos que a própria parede está conservada e, portanto, não haveria disseção.
Repare-se que, neste caso, o timing vascular até não era muito otimizado para a aorta, porque o contraste aparece sobretudo em outras estruturas que não a aorta. No exame de angiotac, o protocolo standard deverá incluir 3 fases. Em princípio, uma fase sem contraste endovenoso para ver se há calcificações, material cirúrgico ou para pesquisar sangue fresco que possa ser intra ou extravascular ou dentro da parede dos vasos. Depois, uma fase arterial em que deve ser feita com uma boa relação de contraste-ruído, com um bom timing vascular e uma elevada velocidade de injeção, sobretudo para estruturas arteriais. E depois uma fase tardia para estruturas de preenchimento mais lento ou retardado, como seja o caso de circulação venosa. E por isso, muitas vezes, os timings adequados de aquisição das imagens depende da anatomia que interessa. Por exemplo, se é para ver grandes vasos arteriais do abdômen, seria útil fazer entre os 10 e os 20 segundos. Se é para ver pequenos vasos arteriais periféricos do abdômen, poderia ser um pouco mais tarde, 20, 30 segundos. Se é para ver veias, poderia ser 90 a 120 segundos. Há depois o pós-processamento, em que se podem fazer reconstruções em vários planos, axial, sagital, coronal, com espessura variável, ou imagens com efeito 3D tridimensionais, com reconstrução tridimensionais. Podem fazer reconstruções também ao longo de vasos curvilíneos, em que vamos traçar o plano de aquisição de imagens ao longo do interior do próximo vaso, e é como que o vamos ver depois esticado em linha reta, ou podemos, por exemplo, também tirar o sinal às estruturas ósseas. Há novas técnicas de avaliação, como ataque de energia dual, de que vou dar um exemplo a seguir. Existe uma nova tecnologia de ataque de energia dual, em que estamos a obter a aquisição de imagens com 2 focos de energias diferentes e que permite discriminar algumas das estruturas que estamos a avaliar. Assim, numa ataque com contraste convencional, na imagem sem contraste endovenoso, temos aqui uma aquisição em que se vê próteses localizadas a nível da bifurcação da aorta, no interior do saco aneurismático. Após injeção de contraste, há um preenchimento dos lúmenes protésicos e há também um extravasamento de contraste iodado para dentro do saco aneurismático, que é o chamado leak, e que fica aqui comprovado. Com o ataque de energia dual podemos obter a mesma informação, mas só com uma passagem, só com uma aquisição de imagens com contraste, ou seja, seria esta, fazíamos a aquisição de imagens com contraste, então veríamos as duas próteses endovasculares com captação de contraste iodado no seu interior e víamos à mesma o leak, ou extravasamento para o interior do saco, e depois submetendo nesta imagem, anulando a energia de aquisição de imagem que se obteve correspondente ao iodo, iríamos tirar o sinal do iodo e iríamos obter, portanto, a mesma imagem com o sinal de iodo suprimido, como seria uma imagem sem contraste endovenoso, mas em vez de ser real como a de cima, é uma imagem sem contraste virtual. No caso da angiorressonância, não existe radiação ionizante e às vezes pode não haver injeção de contraste endovenoso e permitir também imagens de alta resolução. E quando é necessário fazer contraste, este tem menos tendência a criar reação, a causar reação alérgica comparativamente aos contrastes iodados da tomografia computerizada. No caso da angiografia por ressonância magnética, não existe recurso à radiação, poderá haver maior flexibilidade na realização do exame e geralmente é feita em doentes que não tenham uma insuficiência renal grave. A avaliação vascular pode ser feita com ou sem contraste endovenoso e para esta última facto, no caso sobretudo de não utilizar contraste endovenoso, pode ser útil em crianças, em doentes com insuficiência renal ou na imagiologia vascular neurológica. Apresenta-se aqui uma listagem de indicações mais comuns de angiografia por ressonância magnética. Aqui algumas considerações acerca de contraindicações de ressonância magnética, por exemplo,
quanto ao efeito de acumulação de energia, desde que o aparelho esteja dentro dos estándares, não há problema. Não se deve fazer exames com contraste durante a gravidez, sobretudo no primeiro trimestre. Temos aqui uma série de contraindicações absolutas e relativas. Em relação ao contraste endovenoso, lembrar só que em doentes com insuficiência renal baixa, antes seriam consideradas contraindicações para uso de ressonância magnética, mas presentemente existem exames contrastes de ressonância magnética que são chamados de grupo 2, que são compatíveis com uma com o gadolínio de grupo 2 é compatível com injeção de contraste em doentes com insuficiência renal grave. As técnicas de ressonância sem contraste endovenoso podem ser chamadas de dark blood ou white blood, conforme o sinal do sangue vai aparecer mais negro ou mais branco. As duas técnicas de angiorressonância sem contraste mais conhecidas é o time of flight e o phase contrast. Nas técnicas com contraste endovenoso, vai haver um aumento de sinal em T1 devido ao efeito paramagnético do gadolínio injetado e a sua utilização do contraste é a característica técnica mais saliente em relação às técnicas em que não se usa contraste endovenoso e por isso está menos sensível a artefactos. Obtém-se umas sequências de gradiente rápidas sensíveis ao encurtamento do tempo T1 obtido com o gadolínio e, portanto, o que é significativo é que o timing da aquisição das imagens deve coincidir com a chegada do contraste aos vasos a avaliar. Geralmente, os vasos devem ser avaliados no plano paralelo aos mesmos, ao contrário do que acontece, por exemplo, na técnica de TOF, em que a aquisição é feita perpendicular ao vaso de interesse. Temos aqui uma avaliação cinemática de imagens de ressonância magnética obtidas com contraste, em que poderemos ver em aquisições ao longo do tempo a passagem sucessiva do contraste por artéria aorta, artérias pulmonares e circulação de grandes vasos arteriais da grande circulação e, portanto, vamos escolher o timing de aquisição conforme o timing de aparecimento das imagens contrastadas no respectivo vaso. Apresento aqui referências bibliográficas para esta aula. Muito obrigado pela vossa atenção.